bom dia. Estamos aqui para adorar o nosso Deus novamente. Bom dia, igreja. O intuito nosso aqui é tentar encorajar você a adorar a Deus o máximo que você puder aí, amém? Então vamos lá, perto de ti. Jesus me levou perto de ti, Bem mais perto de ti, perto de ti, Senhor, pra perto de ti, Jesus me levou. Maravilhoso, irmãos. Amém. Louve ao Deus eterno, todas as nações. Louvem ao Deus eterno, todas as nações. Cantem ao Deus eterno, com todo o coração. Estou firme, ó Deus, bem firme, pronto pra cantar. Acordarei
Bom dia, irmãos, amados. Quero muito dar um bem-vindo a todos. Quero muito agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Quero muito compartilhar em relação à vigília que fizemos na sexta-feira. Foi muito impactante para a minha vida, tem sido, cada vigília, muito animador ver Deus respondendo nossas orações, abençoando. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 1,17, orar sem cessar, e como é fundamental a oração nas nossas vidas a cada dia. Quero muito agradecer a cada irmã que participou, cada irmã que compartilhou, orou pelas necessidades, a necessidade da igreja, as nossas, nesse tempo de pandemia tão difícil. Estamos longe, mas espiritualmente, em espírito, estamos próximos, estamos juntos, unidos. Então, quero muito encorajar a igreja a se manter firme em oração, como Cristo nos ensina, orar sem cessar. É muito gratificante ver as irmãs, as pessoas agradecendo que Deus tem curado, que Deus tem suprido as nossas necessidades, Sou muito grata, é isso, estou com muitas saudades de cada um de vocês. Tenho orado para que essa pandemia cesse rápido, para que possamos nos encontrar e adorar esse Deus tão poderoso nas nossas vidas. Um abraço a todos. Nessa próxima canção, irmãos, nós vamos nos preparar para a Santa Ceia. Então vamos refletir na letra dessa canção, preparando para a Santa Ceia, encontrando a Deus. Vamos juntos encontrar nosso Pai com gratidão, e Jesus, o Deus bendito, em nosso coração.
Bom dia, irmãos, bom dia, igreja. Muito especial estar com vocês aqui nesse domingo de manhã. Esse é o momento da Santa Ceia, é o momento de refletirmos no amor de Cristo, no amor de Deus, né, que enviou seu Filho aqui à Terra para que morresse pelos nossos pecados. Eu queria compartilhar uma escritura com vocês que diz muito esse coração de Jesus, né, e esse sofrimento dele antes da morte. Essa escritura fica lá em Mateus 26, de 36 a 46. Se vocês puderem me acompanhar, por favor. Lá diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Uau, amém, né? Essa escritura super especial, ela traz várias mensagens, várias reflexões que eu posso, né, que me vem à mente, né? Uma é o coração de Jesus Cristo, né, sabendo da morte. E ele fala aqui no 37, né, que começou a entristecer e se angustiar-se, né? Esse é um sentimento conhecido por nós, né? E Jesus também se fez homem e teve esses sentimentos também, né? Você imagina o coração de Jesus sabendo que logo ali à frente ele iria morrer, né, de forma trágica, né, com muito sofrimento, muita dor, né? Então, por isso que o coração dele entrou aqui no próximo versículo, no 38, numa tristeza mortal, né? Então, para a gente refletir sobre esse sofrimento interno, esse sofrimento espiritual de Cristo, né? Não só físico, né? Mas anterior ao físico, esse sofrimento espiritual, né? Para que a gente pudesse estar livres dos nossos pecados, como sabemos, né? E ele deixa aqui uma outra mensagem, né? Lá no versículo 41, ele fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? É a nossa natureza humana, né? Uma natureza de pecado, né? Que possamos refletir nessas palavras que Cristo deixou para a gente. A palavra dele é viva e eficaz, né? Que a gente possa refletir, né? Que nós não somos fortes, nós somos fracos para o pecado, né? E por isso devemos nos afastar dele. E mais à frente ele fala, né? No 42, meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade, né? A submissão a Deus, né? Essa submissão que a gente deve ter em relação a Deus, né? Que nossos corações possam estar conectados a Deus o tempo todo, que Ele seja o nosso único Deus, né? Que não possamos colocar outros deuses em nossas vidas, né? E ele orou, né? Orou 1 vez, orou 2 vezes, orou 3 vezes, né? O poder da oração de um cristão, de um coração quebrantado é ouvido por Deus, né? Eu queria animar vocês
com essa escritura, né, para que a gente possa refletir nesse momento. É muito bom estar falando da palavra de Deus aqui, principalmente nesse momento da ceia. Amém? Vamos orar, por favor. Senhor Deus, Pai amado e querido, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos orando ao Senhor nesse momento, Pai. Obrigado por estarmos conectados através da tecnologia à Tua palavra, Pai. Sei que o Senhor está presente em cada lar nesse momento, Pai. O Senhor não tem deixado faltar nada, Deus. Senhor Deus, eu oro em especial, Pai, por ter mandado o Seu Filho aqui, Pai, para passar por tanto sofrimento, Pai, tanto espiritual quanto físico, Deus, para que estivéssemos hoje livres dos pecados, Pai. Obrigado porque não somos perseguidos, Deus, por falar da Tua palavra aqui em nosso país, em nossa cidade, Pai. Que possamos refletir profundamente nos motivos que o Senhor tem para nós, Pai. O que o Senhor tem guardado, Deus. Sei que a minha visão é limitada, Pai. Me dê sabedoria para entender tudo o que o Senhor quer na minha vida, Pai. Eu sei que o Senhor quer que eu fale da Tua palavra para todas as pessoas possíveis, Pai. Que nesse momento eu possa me conectar com o Senhor, Pai, através da ceia, Pai, do suco de uva que representa o sangue do Seu Filho, Pai, do pão sem fermento que representa o Seu corpo, Deus. Por favor, Pai, que eu consiga refletir profundamente no meu coração a morte de Cristo, que nos livrou de todos os pecados, Pai. Muito obrigado, Pai, é por isso que eu oro e te agradeço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Durante a Santa Ceia, vamos meditar nessa canção que a Lília vai cantar para nós, irmãos. Estou aqui pra te adorar. Em tua presença eu desejo sempre estar. Eu nada sou sem tua unção. Purifica-me, vem me restaurar. Faz de mim um vaso sobre o teu louvor. Derrama sobre mim a tua unção. Meu coração deseja mais de ti. Eu me prostro aos teus pés. Tu és digno de receber louvor. Faz de mim um vaso pro teu louvor. Faz de mim um vaso pro teu louvor. Cria em mim um coração que agrade a ti. Faz de mim um vaso pro teu louvor. Faz de mim um vaso pro teu louvor. Cria em mim um coração que agrade a ti, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Esse é o momento das nossas ofertas. Eu quero compartilhar algumas escrituras para a gente refletir um pouco sobre esse momento, sobre a oferta. E a primeira está em João 3,16. Eu vou ler. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todos os que
nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa escritura bem famosa, bem comum, a gente ouve ela praticamente sempre, e a gente não se atenta, talvez não seja muito comum, pensar que esse gesto nessa escritura é um gesto de oferta, porque Deus estava ofertando o melhor que ele tinha, que é o seu Filho unigênito. E por que ele estava ofertando? Por nós, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna, para nós sermos melhores, através do exemplo de Cristo. Então, esse momento de oferta, a gente pode refletir sobre qual que é o nosso melhor. O quanto a gente consegue entregar lembrando que Deus entregou o seu Filho por nós. É que a gente consegue olhar para o ato de oferta como amor, um ato de amor, assim como Deus fazia, fez e faz, né? Eu acredito que a oferta também é um gesto de amor, um gesto de cuidado. E, bom, eu vou compartilhar a segunda escritura e eu continuo. Fica em 2 Coríntios 8:12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Para a gente refletir também, que muitas vezes a gente pode pensar, não tenho o que ofertar, não tenho... Ainda mais agora que tem tanta gente passando por tantas dificuldades, mas mesmo nas dificuldades a gente consegue demonstrar o nosso amor com algum tipo de cuidado. A gente sempre vai ter alguma coisa para ofertar, seja nosso tempo, seja nossa dedicação, seja financeiramente. É uma situação delicada até para todo mundo por conta da pandemia. E financeiramente também está difícil para todo mundo, mas a gente não pode ficar receoso, não pode perder a fé e continuar as nossas contribuições da forma que a gente fazia, não por dever, mas por um cuidado, porque a gente não precisa deixar o meio exterior, sabe, interferir na nossa dedicação, no nosso passo de fé. Então, mais uma vez, a contribuição é aceitável de acordo com o que alguém tem e não de acordo com o que ela não tem. Então, a gente aproveita e pega aquela escritura sobre dar de coração, né? Deus se alegra com quem dá de coração. Então, esse momento de oferta, eu estou querendo sintetizar um momento de reflexão para um ato de carinho, um ato de amor, um ato de fé e um ato de ajuda também e cuidado. Então, acho que é isso que resume esse momento para a gente refletir sobre essas coisas, sobre o carinho que Deus teve conosco ao ofertar o seu Filho, o seu melhor, e como a gente pode retribuir isso ofertando o nosso melhor, seja ele qual for. Então, lá vai orar para a gente. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, Pai, agradeço ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido zeloso com cada família. Continue, Deus, cuidando de cada família da nossa igreja. Deus, que o Senhor possa cuidar das necessidades. E nesse momento das nossas ofertas, Deus, que o Senhor possa receber, Deus, como um perfume agradável a Ti. Que a gente possa, assim como o David falou, Deus, entregar de todo o nosso coração o nosso melhor, o melhor que nós temos, Pai, que o Senhor possa receber. Nos ajude, Deus, nesse momento, Deus, a tirar todas as preocupações, ansiedades, porque o Senhor tem sido bom conosco e tem suprido as nossas necessidades, Senhor. Agradeço pelo seu amor e pelo seu zelo com todos nós, com seus filhos, Deus. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, e fiquem em paz. Obrigada. Saudade de todos. Amém, irmãos? Esse momento
com a canção Pescador, vamos fazer durante a oferta. Canção Pescador. Quero cantar, quero amar, quero viver o seu amor. A alegria de mudar a minha vida pro Senhor. Vou expressar com gratidão a imensidão do teu amor. E dedicar-me cada dia para ser um pescador. Lançarei a rede todo dia e celebrarei com alegria a boa causa que é salvar. Vou anunciar a boa notícia que vem do Senhor, meu Deus. Em cada povo, cada bairro e cidade ou país, sua justiça vai mudar os corações de quem te quer. A nossa geração vai ter a chance de viver feliz. Lançarei a rede todo dia e celebrarei com alegria a boa causa que é salvar. Lançarei a rede todo dia e celebrarei com alegria a boa causa que é salvar. A boa causa que é salvar. Amém. E agora vamos preparar os corações para ouvir a palavra de Deus. Canção da batalha. Amém? Amém. Já se vê a luz de um novo dia, é a terra nova que o Senhor nos prometeu. Mundo sem fé, sem amor, sem esperança, nos vê ansioso para ver a libertação. Senhor e Deus, Senhor e com triunfo na batalha e no final a fé renascerá. Sim, Deus vê seu povo pelos campos, traço com braço até um novo amanhecer. Em nossos corações há sonhos e esperança, mas tua é agora e louvor, e teu é o poder. Senhor e Deus, com triunfo na batalha e no final o amor nos susterá. O Senhor é a força do seu povo, seu amor nos enche de valor e convicção. Os homens sem Deus são desertos solitários. O mundo necessita conhecer o amor do nosso Deus. Senhor e Deus, com triunfo na batalha e no final a esperança brilhará. Senhor e Deus, com triunfo na batalha e no final a esperança brilhará. Amém. Amém. Um ótimo culto para todos nós. Vamos meditar na palavra de Deus. Olá, irmãos e amigos. Aqui é o André, da Igreja de Cristo Internacional de Guarulhos.
E hoje eu quero compartilhar algo muito profundo que eu tenho aprendido com Jesus Cristo ao longo desses últimos 20 anos, né? Em que eu tenho sido um discípulo de Jesus Cristo. É assim que nós preferimos ser chamados, né? De discípulos de Jesus Cristo. E, bem, hoje o assunto é um assunto que eu creio que vai tocar muito a sua mente e o seu coração. Então, quero fazer uma oração para que possamos preparar esse ambiente e Deus possa agir poderosamente na sua vida. Amém? Na minha vida também, para que a palavra dele seja pregada com toda a segurança e firmeza que é necessária. Amém, irmãos e amigos? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia importante e especial que estou aqui para compartilhar, Pai, um pouco daquilo que o Senhor tem me ensinado ao longo desse tempo, Pai, que tenho vivido e acreditado, e a minha esperança tem sido a Tua Palavra, o Teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus. Muito obrigado por cada irmão dessa igreja que tem, Pai, passado por essa fase tão desafiante das nossas vidas, de ficar em casa, Pai, de pensar e sonhar, Pai, com dias melhores. E oramos ao Senhor, Pai, porque o Senhor providencie, Pai, um escape para tudo isso, embora creiamos, Pai, que o Senhor está sob o controle de todas as coisas, Deus. Muito obrigado também pelos amigos e parentes, Pai, que estão assistindo a essa pregação. Que o Senhor os ajude, Pai, assim como ajude a nós a reconhecer, Pai, a Sua grandeza, a Sua soberania, o Seu conhecimento, o poder que o Senhor utilizou para nos criar e nos tornar, Pai, quem somos hoje, as pessoas que conseguem pensar, conseguem agir, conseguem tomar decisões, Deus. Muito obrigado, que a Tua palavra seja profundamente pregada agora e que isso ajude as pessoas, Pai, a serem mais próximas do Senhor e entendo que essa é uma esperança verdadeira e nos leva para o caminho da salvação, Pai. Muito obrigado, eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos e amigos, né? E também os nossos parentes queridos, que eu creio que vão estar assistindo essa pregação, eu quero começar, né? Compartilhando sobre uma coisa que sempre me incomodou. Na verdade, algumas vezes eu cheguei a ficar angustiado, né? É pelo fato de eu acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo, né? E ter sido muito abençoado, porque eu sei que meus pais contribuíram muito nesse meu temor a Deus, nessa minha crença, né? Mas o fato é que você vai caminhando pela vida e você vai conhecendo muitas pessoas ao longo dos lugares que você passa, né? Dos ambientes que você frequenta, e a gente passa a conhecer pessoas que não têm esse temor, não têm essa fé, não têm essa crença, né? E uma tendência minha era ficar, e ainda é hoje, né? Se eu não parar para refletir e entender o que Deus deixou ensinado na palavra dele, uma tendência minha é eu ficar angustiado novamente, falando, meu Deus, por que fulano não acredita? Por que Beltrano não tem fé, não sabe, não acredita em Deus, não pensa em Deus, não pensa em Jesus Cristo, não busca Ele, né? Então essa é a tendência do meu coração, ficar angustiado. E uma coisa que eu pude parar para pensar é, será como Deus vai fazer com essas pessoas, né? Que não creem? Qual será o resultado da vida das pessoas que são descrentes? Eu perguntei para mim, né? Falei, será que a Bíblia tem uma resposta para isso, né? Porque por um dado momento a minha preocupação era, quando você vai crescendo na fé e entendendo o amor de Deus e de Jesus Cristo, a gente não torce pelo mal da vida das pessoas, né? A gente não considera a possibilidade, por exemplo, de, no final das contas, a gente receber aquilo que a Bíblia promete, que Deus promete por meio da Bíblia, né? Que Jesus Cristo nos promete por meio da palavra, que é a salvação da alma, a salvação eterna, né? A gente não pensa, por exemplo, numa situação onde vai ocorrer um julgamento, né?
e você vai se dar bem por ter crido em Deus, por ter acreditado em Jesus Cristo, ter tido fé, e as outras pessoas que não creram vão se dar mal, né? Vão, sei lá, como a Bíblia fala, ser afastado de Deus eternamente, né? Então essas coisas a gente não coloca em questão. A nossa vontade é que a pessoa saia dessa descrença, né? Como a própria Bíblia fala, que ela acorde desse sono de ter esperança em outras coisas, né? E que não seja em Deus. Entendem? Então, eu quero fazer uma pergunta, né, para você hoje. Onde está a sua esperança hoje, nesse mundo, né? Em que está baseada a sua esperança? Quando você pensa no futuro, qual que é o seu porto seguro? Então, alguns podem até dizer que não tem esperança nenhuma, né? Que perdeu a esperança. E eu entendo isso. Mas é difícil acreditar que você não tenha esperança nenhuma, né? Isso seria um estado de depressão muito forte. E eu sei que acontece, mas se você não está num estado de depressão muito forte, então alguma esperança você tem. O que eu tenho visto, né, pela minha vida é que pessoas baseiam sua esperança na ciência. Então eu conheço várias pessoas que a esperança deles está na ciência. Acreditam que a ciência é a solução do nosso planeta, do nosso Brasil, do nosso mundo, né? Acreditam que o caminho é a ciência. E isso já aconteceu com muitas pessoas, né? Que deram sua vida acreditando que a ciência dá uma solução. E de fato existe essa esperança porque uma das sugestões que uma das coisas que eles imaginam que a ciência poderia dar jeito era nessa coisa da gente envelhecer, da gente morrer, né? E não saber o que acontece depois. A esperança é que a ciência dê uma solução para isso, né? Então faz sentido alguém ter esperança na ciência, né? Eu conheço muitas pessoas que têm a esperança nisso, né? Outros acreditam que o mundo pode ter uma grande virada, né? Que a gente pode encontrar por um dado momento alguém que ajude a ter uma paz mundial, uma união mundial. Eu tenho até visto em alguns jornais alguém falando sobre uma Bolsa Família mundial, né? Uma única moeda mundial para que o mundo resolva seus problemas de fome, de miséria, né? De injustiça social. Então tem pessoas que acreditam nisso, né? Que acreditam que o mundo pode dar uma grande virada e ficam nessa esperança ao longo da sua vida, né? Muitos envelheceram sonhando com isso, muitos morreram e não viram essa esperança se tornando uma realidade, né? Outros acreditam na política e existe uma turma que crê, né, que acredita que a esperança dessas pessoas está na política, que basta as pessoas fazerem boas escolhas, basta que as pessoas aprendam a fazer um voto certo, escolher o partido político correto, e isso vai ser a solução do planeta, solução do nosso país, né? Solução do nosso governo, da nossa prefeitura. Alguns realmente acreditam que a política é o que vai dar jeito no nosso mundo, né? Então a esperança deles está que as pessoas aprendam a votar, que as pessoas aprendam a escolher seus governantes, e aí está a solução do problema, né? Outros ainda dizem não acreditar em nada, né? São os famosos céticos. E de fato há pessoas que dizem não acreditar em nada e por isso seguem a sua vida, sei lá, vivendo do jeito que dá, né? Mas a pergunta é, você que agora está ouvindo essa pregação, né? Está me assistindo em algum momento da sua vida, a minha pergunta é, onde está a sua esperança, né? O que você espera do futuro, né? E eu estou falando do futuro abrangente mesmo, aqui na Terra, e o que acontece depois, né? Onde está a sua esperança, né? O que traz para você uma certa segurança de futuro? Se você tem acompanhado
os noticiários, né? A minha pergunta para você é: no nosso governo atual, a pergunta é: você acredita que os homens são capazes de cuidar deles mesmos, né? Que nós podemos ter essa confiança segura de que essas pessoas que estão nos cargos de governança, né? Presidentes, reis que ainda existem até hoje, prefeitos, governadores, que essas pessoas elas têm capacidade de cuidar do povo, de tomar as melhores decisões sempre, né? Que eles não são, que no final das contas eles vão resolver tudo, né? Então, se você, assim como eu, né, tem sofrido pelo fato de olhar cada dia e ver como eles estão perdidos, né? Como nós temos uma fragilidade muito grande, que é a gente não consegue dar um passo adiante. Olha a nossa fragilidade, né? Olha como nós somos sensíveis. Então, a gente tem medo nesse momento de perder o emprego. Muita gente já tem perdido o emprego. Nós temos medo de perder o emprego e perder o sustento das nossas famílias. Nós temos medo de ser contaminado e de repente essa doença causar a nossa morte, né? Ninguém em um estado normal quer perder a vida, né? Se você estiver num estado normal da sua saúde mental e física, você não quer morrer. Mas por que nós temos todo esse medo como sociedade, né? Não estou nem falando que alguns podem dizer que não tem medo, né? Que não está nem aí para o que está acontecendo. Mas pensando como sociedade, por que temos todo esse medo? A questão é que o que está em jogo é a vida das pessoas, né? Então, quando se trata de colocar a vida em jogo, ninguém quer brincar em relação a isso, né? Mas a pergunta é: por que a esperança das pessoas ainda está nesse mundo? E eu digo isso porque a maioria ainda, elas não acreditam em Deus. Elas não acreditam que Deus pode salvar a vida delas, né? Aí a questão é: puxa, por que as pessoas não acreditam? E por que tantas pessoas, tantas outras pessoas ainda insistem para que pessoas acreditem em Deus? Eu gostaria de ler com vocês um trecho na Bíblia que fala que o fato de você não acreditar em Deus é um pecado. Você sabia que não acreditar em Deus é pecado? Então eu gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21, versículo do 6 até o 8. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas aí aparece uma lista de pecados. E aí diz assim, mas os covardes, o segundo da lista, os incrédulos. Aí segue, né, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O ponto é, o segundo dessa lista de pecados, né, é incredulidade, ou seja, os incrédulos. Então eu queria fazer uma alerta também para as pessoas que ficam incomodadas quando alguém vai falar de Deus para você, né? Por quê? A impressão que elas têm é que o fato delas não crerem, elas estão isentas. Mas é uma angústia para quem crê, porque quem crê sabe que o fato de você não acreditar em Deus é um pecado, é uma injustiça diante de Deus. Então o alerta é: você sabia disso? Que o fato de você não acreditar em Deus
torna você um pecador? Vamos supor que você acha que você não faz mal a ninguém, você não deseja o mal de ninguém, você não fuma, você não mata, você não rouba. Mas você sabia que o fato de você não acreditar em Deus torna você um pecador? E é um pecado de injustiça diante de Deus? Porque você rouba a glória de Deus quando você não dá a glória para Ele, para o que você vê nesse mundo, pela criação, pelas descobertas, né? Você não dá a glória para Deus. Então, esse é um dos motivos pelos quais aqueles que creem insistem tanto com aqueles que não creem. O objetivo é ajudá-los a acordar, como a própria palavra fala, né? Despertar de um sono, o sono da descrença em Deus. Então a questão é, mas por que Deus considera a incredulidade como um pecado? E eu creio que isso que eu vou ler aqui agora vai ajudar muito você a entender, você, meu irmão na fé, né? Vocês, amigos que estão assistindo essa pregação, nossos parentes também queridos. Eu queria convidá-los, né, a abrir o livro de Romanos no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, entenda o contexto do que Paulo está falando. Então, nós acabamos de aprender algo que a Bíblia coloca na lista de pecados, a incredulidade, né? Então, alguém não crer em Deus é pecado. E aí, o contexto dessa escritura está dizendo o seguinte, ó, vou repetir, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele cita primeiro do judeu, depois do grego, fazendo uma menção de todas as pessoas, né? Judeus e gregos. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Irmãos e amigos, o que essa escritura está dizendo, você pode reler ela quantas vezes você quiser, mas está falando que existe uma justiça de Deus espalhada pelo mundo. Essa justiça de Deus, ela é fundamentada na forma como o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, desde a criação do mundo, Ele providenciou para que Ele fosse manifesto por meio das coisas criadas, né? Então, o que Paulo está explicando aqui, ó, é que Deus, Ele se manifestou por meio das coisas criadas. Os atributos invisíveis de Deus estão nesse mundo, de maneira que não há desculpa para ninguém, né? E que todas as pessoas, todos, sem exceção, no seu íntimo, sabem que Deus existe. Então, por mais cético que seja, ou por mais inteligente que a pessoa se ache,
por mais estudiosa que ela seja e procure informações e soluções na ciência. O que Paulo está explicando nesse versículo é: todos, Deus se manifestou para todos. E no íntimo, todos sabem. No íntimo, ninguém tem desculpa para falar que não acredita em Deus. De alguma forma ou de outra, todos, sem exceção, sabem que Deus existe. E isso foi o que me tranquilizou. Foi o que eu compartilhei com vocês, que algo ao longo desses 20 anos tem me tranquilizado, né? É o fato de todos saberem. Então você que está me ouvindo fazer essa pregação, você sabe que Deus existe. No que eu me baseio? No próprio ensino bíblico, né? A Bíblia fala assim, que pois desde a criação do mundo, no versículo 20, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente e sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, quando você olha para essa criação de Deus, quando você observa tudo que existe, é impossível, né? Eu tenho amigos, né? Que eles olham e alguma coisa faz com que ele fale, não é possível que não exista Deus, né? Tem um, por exemplo, que ele falou assim para mim, para mim a manifestação de Deus é na música, né? Como pode existir uma coisa tão bela quanto a música? Então ele acredita que a manifestação de Deus está na música. Então, para ele, esse foi o atributo invisível de Deus. Um outro exemplo, eu falei uma vez para um amigo meu que diz não acreditar em Deus, né? Eu falei para ele, como você explica o fato de você e sua esposa amarem um ao outro, vocês, por meio de uma semente invisível, que é a que faz gerar o filho, né? Tanto o espermatozoide quanto o óvulo da mulher, quando eles se juntam num universo invisível aos nossos olhos, né? E ao se juntar, eles formam uma nova vida. E essa criança que nasce, primeiro, você não consegue explicar o amor que você tem por ela, né? A pergunta é, de onde vem esse amor que eu sinto pelo meu filho? É natural, né? O fato dele ter nascido já... Na verdade, as mulheres, quando a criança está no ventre dela, ela está apaixonada pela criança, né? É uma coisa inexplicável. Aí, quando a criança nasce e vai crescendo, chega alguém para visitar você na sua casa e te fala, puxa, parece muito com o pai. Aí vem outra pessoa e fala, nossa, é a cara da mãe. Então, os atributos da criança, né, estão ali, né? São coisas do pai, coisas da mãe que aparecem na criança. É impressionante. Quando você olha para uma família, você procura detalhes e fala, nossa, aquilo ali é parecido com o que a mãe tem. O cabelo é da mãe, o olho é o do pai, o nariz é o da mãe. Quando o Thales nasceu, né, o meu filho, a minha esposa me pediu para que eu ficasse perto, né, da hora que ele nascesse, porque ela tinha medo dele ser trocado na maternidade, porque são medos de mãe, né? E então o Thales nasceu, a enfermeira trouxe ele até mim, eu vi ele pequenininho, e depois que ele foi para aquele lugar onde as crianças ficam, né, para aguardar e depois saírem do hospital, nós fomos lá visitá-lo. E aí a Cris olhou e falou assim, é meu filho. Mesmo que eu não tivesse visto ele na hora que ele nasceu, ela olhou um detalhe no pé dele, que é um dedinho meio torto assim para dentro. Ela olhou e falou assim, é igualzinho o meu dedo do pé, né? Então, eu estou dando aqui pequenos detalhes, né, que te ajudam a entender como Deus se fez conhecer. Então, as pessoas não têm desculpa. Nesse trecho da Bíblia, o que Paulo explica é isso. Então, mas e por que você não crê
é pecado, porque é uma injustiça. Então entenda isso, você que está me ouvindo agora. Se você não acredita em Deus, você é injusto. E os injustos são pessoas pecadoras também. Onde está a justiça de Deus? É o que Paulo fala, né? Versículo 17, ele fala: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então quem é considerado justo diante de Deus? É quem acredita. E por que isso? Porque se você acredita em Deus, você para de dar a glória para a ciência. Você para de dar a glória para o homem. Você para de tentar descobrir o motivo do que aconteceu, o motivo das coisas existirem, e você passa a atribuir aquilo que é justo. Você fala: não, foi um Criador, foi o Deus Todo-Poderoso. O meu filho eu amo porque esse amor foi dado por Deus. Olha o que fala no versículo 21 dessa escritura. Fala assim, ó: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe renderam graças. E fala assim: mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então ele fala: as pessoas sabem, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus. Se você perguntar para um incrédulo, pergunta para ele: de onde veio tudo isso que a gente vê? Ele vai falar: foi uma explosão do nada, conhecido como Big Bang. Explodiu, as partículas formaram o universo que a gente tem, e esse universo que a gente tem formou cada coisa que a gente tem. Essa natureza exuberante veio do nada. Está entendendo? Essas pessoas não dão a glória para o Criador. Então é injusto com Deus. Então, duas coisas você vai entender. Primeiro, ninguém tem desculpa. Se todos, só o fato de você ter juízo na cabeça, você já vai pensar: não é possível, realmente algum Deus deve existir. Ele existe. Então, no íntimo, essa escritura fala que todos sabem que Deus existe. Paulo fala que os homens são indesculpáveis. Aí você sabe então que Deus existe. Deus providenciou isso. Então, se você sabe que Deus existe no seu íntimo, por que você não dá a glória para Ele? Então é injusto. Você tem sido injusto com Deus ao longo da sua vida. Então compreenda isso. O que a Bíblia fala sobre justiça diante de Deus é: quem é justo diante de Deus? Justo diante de Deus só tem uma pessoa: aquele que acredita em Deus, que dá a glória para Deus de tudo que há, tudo que existe, e inclusive que a sua esperança está no Criador. Esse é o justo. Então, resumindo isso que a gente aprendeu agora, primeiro, ninguém tem desculpa. Tem que ficar claro isso. Então não se preocupe, você que crê, que Deus providenciou para que todos saibam que Ele existe. E segundo, você que ainda não crê, entenda que você está no grupo dos injustos, né? Porque você, o fato de não crer, você não dá a glória para Deus pelo seu filho, pela sua esposa, pelas coisas boas que você tem na vida, né? Pela sua própria vida, você não agradece ao Criador. Pelo fato de você dizer que não acredita, você tem sido injusto com Deus, você não atribui a glória a Ele. Amém? O tema da pregação de hoje é o desejo de Deus. Então eu acho importante a gente ter essa responsabilidade de responder aquilo que foi proposto no tema. E há algum tempo atrás, né, na época de Jesus, algumas pessoas perguntaram para ele isso, né? Perguntaram para ele qual era o desejo de Deus, em outras palavras, né? Isso que eu vou ler para vocês está no capítulo 6 do Evangelho de João e no versículo 28. Então as pessoas que estavam ali, próximas a Jesus, perguntaram para ele: o que precisamos fazer
para realizar as obras que Deus requer. Eles estavam perguntando para Jesus, basicamente, o que Deus quer de nós, né? O que nós devemos fazer? O que Deus quer de nós? E Jesus deu uma resposta muito direta, e eu creio que pode ajudar muito você, se você está se perguntando ao longo da sua vida, o que Deus quer de você, né? E a resposta de Jesus foi essa, no versículo 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Ou seja, acreditar no próprio Jesus. A resposta de Jesus para eles foi: o que Deus quer é que vocês acreditem em mim. E aí a pergunta é: mas por que crer nele é a vontade de Deus? Por que Deus deseja que nós tenhamos fé em Jesus? Por que Deus quer isso, né? Por que Deus deseja que eu creia em Jesus? E a resposta a própria Bíblia dá, né? A resposta é porque Jesus é o único capaz. Então guarda isso no seu coração. Jesus Cristo, Ele é o único capaz de nos guiar até Deus, de nos guiar até a eternidade. É por isso que Deus deseja que você creia em Jesus. Porque se você não acreditar no que Ele ensina e não pôr aquilo em prática, você está perdido. Ou seja, você não encontrou o caminho para se chegar até Deus. Então, olha só, Jesus foi o único capaz de nos guiar para um nível de espiritualidade para a gente ser digno de viver eternamente. Então, quem é que será aprovado por Deus para viver com Ele eternamente? Somente aqueles que acreditarem em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o único que dá o caminho para a nossa regeneração, para a nossa espiritualidade ser digna, né, de herdar a vida eterna. Então, o caminho é Jesus Cristo. É Ele que nos transforma. A fé nele torna você uma pessoa justa diante de Deus e faz com que você tenha condições de herdar a vida eterna. Amém? Vamos ler um trecho em Hebreus, capítulo 4, versículos do 14 ao 15. Então, a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos do 13 ao 15. Desculpa, versículo 14 ao 15. Diz assim, ó: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, por que Jesus foi capacitado para isso? A Bíblia fala que Deus o enviou até nós. Deus enviou Jesus Cristo até nós com um propósito, que era nos salvar. Como? Jesus iria viver onde nós vivemos, ia ser humano como nós, que é o que a Escritura diz, e ele iria passar por todo tipo de tentação e iria aprender como lidar com isso. Então, o meu desafio a você é: você consegue imaginar alguém que tenha feito isso, que não tenha sido Jesus Cristo, que ele venha à Terra, passar pelas tentações que nós passamos, não pecar, porque ele teria que fazer isso sem pecar, para ele ter toda essa autoridade de ensinar o que fazer, não é isso? Quando você sabe que uma pessoa estudou mecânica, você tem coragem de dar o seu carro para ela arrumar, porque você acredita que o conhecimento daquela pessoa sobre mecânica é
o que te dá segurança de ele mexer no seu carro. Quando você vai ao médico para fazer uma consulta, você vai ao médico porque você acredita que o conhecimento que ele tem dá a ele autoridade para falar para você qual é o seu problema de saúde, a partir do diagnóstico que ele dá. Quando você vai aprender a dirigir, você acredita no seu instrutor que está te ensinando a dirigir porque ele é um motorista, ele aprendeu a fazer aquilo antes para te ensinar. Agora, em relação à vida, né? A quem você pede ajuda quando você quer aprender sobre a vida? Você tem que perguntar para o Mestre, aquele que veio à Terra, na nossa condição, como diz a Bíblia, aprendeu a lidar com as tentações desse mundo, aquilo que nos afasta de Deus. Ele aprendeu, ele não pecou, e ele então depois passa a ensinar às pessoas o caminho para você ter uma vida que agrada a Deus. Eu vou ler um outro trecho que fica em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó, aí mesmo no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, versículo 14, diz assim, ó, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, se você é tentado a pecar, quem é seu mestre para te ensinar a escapar disso? A escapar do engano do mundo, da ansiedade do mundo, do medo que esse mundo dá. Eu, sendo bem sincero, irmãos e amigos, eu cansei desse mundo. Por um dado momento eu falei assim, ó, para mim chega de filosofia, para mim chega de teoria, para mim chega de futilidade, inutilidade. Então eu decidi que alguma coisa eu tinha que fazer na minha vida, e a minha esperança ela passou a ser a Jesus Cristo. E num dado momento, Deus, por sua imensa misericórdia, colocou alguém no meu caminho que pôde me explicar isso que Jesus ensina, né? Então, se você vai no Evangelho, você vai entender como ele fala para você lidar com a injustiça, ele fala como você vai lidar com a falta de perdão, ele explica como você vai lidar com a impureza sexual nesse mundo, ele vai explicar a você como lidar com a vingança, com o ódio, como lidar com as pessoas, como cuidar das pessoas, como ter uma vida que agrada a Deus. Então não tenta tirar da sua cabeça, nem pegar emprestado com algum outro homem, com algum outro filósofo. Pega como alguém que veio à Terra com uma missão única, ser humano como nós, viver nessa vida e encontrar o caminho para a gente não desagradar o nosso Deus. Então a pergunta é, qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é, creia em Jesus Cristo, é o suficiente. Quando você faz isso, você sabia que a Bíblia fala, para a gente fechar, naquele comecinho do livro de Romanos, capítulo 1, nesse trecho diz, versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o que é ser justo diante de Deus? Não é como as pessoas pensam, eu não mato, não roubo,
não desejo o mal de ninguém, então eu sou justo diante de Deus. O que a Bíblia ensina sobre ser justo diante de Deus é você acreditar em Jesus Cristo. Então, se você acredita em Jesus Cristo, aí você é justo diante de Deus. Então, do princípio ao fim, a justiça de Deus é pela fé. Porque quando você acredita, aí você dá a glória para Deus. Aí você para de procurar os motivos de tudo que existe em outras coisas que não o Criador Todo-Poderoso. Amém? E algumas perguntas que eu gostaria de fazer nesse encerramento, né? Você que está ouvindo aí, que são nossos amigos, parentes, né? Essa pregação, você não fica curioso a respeito dessas pessoas que têm esperança em Jesus, né? Você não fica pensando assim, será que elas praticam o que elas estão falando, o que fazem, né? Será que elas são perfeitas? Será que eu sou perfeito, né? O que dá segurança para mim e para aqueles que já acreditam em Jesus Cristo, que já põem em prática o ensino dele? Então, esse é o nosso convite para vocês que estão nos assistindo, né? Nossos parentes e amigos, que vocês venham aprender conosco aquilo que nós temos aprendido com Jesus Cristo por meio da Bíblia, que é o desejo de Deus, que nós aprendamos com Ele um caminho, o único caminho para se chegar até o Pai, para se ter uma vida eterna com Deus. Amém? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Até uma próxima. Depois dessa pregação especial, vamos meditar nessa canção. Quem souber cantar, adore o Senhor, por favor. Vim para adorar-te. Beleza me leva a adorar-te, quero
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Ótimo domingo a todos, irmãos. Fiquem com Deus. É isso aí.